Carla jamais imaginou que as palavras mais dolorosas de sua vida, "Eu não te amo mais, quero outra pessoa", se tornariam o prólogo da maior prova de amor que alguém poderia dar. Quando Tiago anunciou que queria deixá-la para viver com a amante, o mundo de Carla desabou. Mas o destino havia preparado uma reviravolta cruel. Um acidente terrível deixou Tiago paralítico, dependente e abandonado por todos, exceto por ela. O que Carla fez então desafiou tudo o que conhecemos sobre vingança, perdão e amor verdadeiro. Se você quer descobrir como uma mulher traída se tornou o anjo da guarda do homem que a abandonou, deixa o like e se inscreve no canal. Esta história vai te emocionar do primeiro ao último minuto e te mostrar o que realmente significa amar sem condições. Na pequena e aconchegante cidade de Vila Esperança, interior de Minas Gerais, onde todo mundo se conhece e as histórias de amor viram lenda, nasceu uma das histórias mais tocantes que já se ouviu falar. Era o ano de 2010, quando Carla Santos, uma jovem de olhos castanhos brilhantes e sonhos enormes, conheceu Tiago Mendonça na escola estadual do centro da cidade. Carla tinha apenas 16 anos, mas já demonstrava uma maturidade impressionante. Filha de uma costureira e de um mecânico, aprendeu desde cedo o valor do trabalho e da dedicação. Nos fins de semana, ajudava a mãe com os serviços de costura, sempre sonhando com o dia em que poderia estudar e ajudar as pessoas que não conseguem andar, como costumava dizer. Tiago, também de 16 anos, era o tipo de rapaz que fazia as mães suspirarem de alívio quando as filhas traziam para casa. Alto, moreno, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente, ele trabalhava nas horas vagas como ajudante numa pequena construtora local. Desde menino sonhava em construir casas bonitas para as pessoas morarem felizes. Foi numa tarde chuvosa de abril que o destino os uniu de forma inesquecível. Carla estava voltando da escola quando foi pega por uma tempestade tropical típica da região. Sem guarda-chuva e com os livros na mão, correu para se abrigar embaixo da marquise de uma padaria. Foi quando Tiago, que passava de bicicleta, a viu encharcada e tremendo de frio. "Quer uma carona?" ele perguntou, parando a bicicleta bem na sua frente. "Não sei andar de bicicleta", Carla confessou corando. "Então, você vai na garupa e eu pedalei. Prometo que não vamos cair." Aqueles 10 minutos de carona na chuva, com Carla segurando firme na cintura de Tiago, enquanto ele pedalava devagar pelas ruas alagadas de Vila Esperança, selaram um amor que parecia destinado a durar para sempre. Durante os 2 anos seguintes do ensino médio, eles se tornaram inseparáveis. Estudavam juntos na biblioteca da escola, dividiam o lanche no recreio e, nos fins de semana, caminhavam de mãos dadas pela praça central, fazendo planos para o futuro. "Vou ser fisioterapeuta", Carla disse numa dessas caminhadas. "Quero ajudar pessoas que tiveram acidentes a voltarem a andar. E eu vou ter minha própria construtora", Tiago respondeu, apertando a mão dela. "Vamos construir nossa casa própria. Grande, com um jardim enorme para nossos filhos brincarem." Aos 18 anos, fizeram promessas que acreditavam ser eternas. Na formatura do ensino médio, embaixo do céu estrelado de dezembro, Tiago segurou as mãos de Carla e disse palavras que ela guardaria no coração para sempre. "Carla, não importa o que aconteça na vida, eu vou estar sempre ao seu lado. Nos momentos bons e ruins, na riqueza e na pobreza, quando estivermos velhinhos e grisalhos. Prometo que meu amor por você nunca vai acabar." Carla, com lágrimas nos olhos, respondeu. "E eu prometo que vou te amar para sempre, Tiago. Vou ser sua companheira em todos os sonhos. Vou te apoiar em todas as dificuldades. Nada no mundo vai ser capaz de separar a gente." Eles se beijaram embaixo das estrelas, cercados pelos amigos que aplaudiam e brindavam ao casal mais apaixonado da turma. Os anos seguintes foram de luta, mas também de muita felicidade. Carla conseguiu uma bolsa integral para estudar fisioterapia na universidade da cidade vizinha. Todos os dias, acordava às 5 da manhã para pegar o ônibus que a levava para as aulas. Eram 2 horas de viagem ida e volta, mas ela encarava com determinação. Tiago, por sua vez, cresceu rapidamente na construtora onde trabalhava. Começou como ajudante, passou a pedreiro, depois mestre de obras. Seu patrão, Sr. Joaquim, um senhor de 60 anos que não tinha filhos, começou a vê-lo como o herdeiro natural do negócio. "Esse menino tem futuro", Sr. Joaquim dizia para a esposa. "Tem visão, tem ambição, mas não perdeu a humildade. Um dia essa empresa vai ser dele."
Nos fins de semana, quando Carla não tinha aulas ou estágios, eles se dedicavam a planejar o futuro. Juntavam cada centavo que conseguiam poupar, guardando numa poupança conjunta para o casamento e para a casa própria. Mas foi no 4º ano de faculdade de Carla que a vida deles mudou drasticamente. Senhor Joaquim sofreu um infarto fulminante e morreu, deixando a construtora para Tiago em testamento. De uma hora para outra, aos 22 anos, Tiago se viu dono de uma empresa que faturava R$100 mil por mês. Não acredito que isso está acontecendo, ele disse para Carla na noite em que soube da herança. Vamos poder realizar todos os nossos sonhos muito mais rápido do que imaginávamos. Em dezembro de 2016, Carla se formou em fisioterapia com honras ao mérito. Tiago organizou uma festa surpresa que reuniu toda a cidade. Naquela noite, ele pediu a mão dela em casamento, com um anel simples, mas cheio de significado. Carla Santos, você aceita se casar comigo e construir uma família linda? Aceito, Tiago Mendonça. Aceito 1000 vezes. O casamento aconteceu em junho de 2017, numa cerimônia que a cidade inteira compareceu. Carla estava radiante no vestido emprestado da prima. Tiago chorou durante os votos. O padre da igreja matriz, Padre Miguel, que conhecia os dois desde crianças, fez questão de celebrar a cerimônia. Tiago e Carla, disse o padre durante a homilia, vocês são o exemplo de como o amor verdadeiro pode florescer mesmo nas condições mais simples. Que essa união seja abençoada e que vocês sempre se lembrem das promessas que estão fazendo hoje. Os 3 primeiros anos de casamento foram como um conto de fadas. Eles compraram uma casa própria numa parte nobre da cidade. Modesta ainda, mas era deles. Carla montou uma clínica de fisioterapia numa sala comercial no centro, especializando-se em reabilitação de acidentados e pacientes com sequelas neurológicas. Tiago expandiu a construtora, passou a atuar também na capital e contratou mais funcionários. No início de 2020, eles estavam no auge da felicidade. Tinham uma casa própria, negócios prósperos, um casamento sólido. Falavam constantemente sobre ter filhos, e Carla já havia até decorado em pensamento o futuro quarto do bebê. Mas o 4º ano trouxe pressões que nenhum dos dois imaginava. Com a pandemia e a crise econômica, a construtora de Tiago começou a enfrentar dificuldades. Clientes cancelaram contratos, fornecedores aumentaram preços drasticamente. E ele se viu trabalhando 16 horas por dia para não perder tudo que havia conquistado. As noites que antes eram dedicadas a conversas românticas e planos para o futuro, se tornaram discussões sobre dinheiro, estresse e cansaço. Tiago chegava em casa exausto e irritado. Carla tentava compreender, mas também estava sobrecarregada com o aumento de pacientes em sua clínica durante a pandemia. Você não entende a pressão que estou enfrentando, Tiago disse numa discussão particularmente dura. Tenho 20 funcionários dependendo de mim. Se a empresa quebrar, não é só nossa vida que acaba. Eu entendo, Tiago, mas você está se afastando de mim. Quando foi a última vez que conversamos sobre algo que não fosse trabalho? Não tenho tempo para romantismo agora, Carla. Preciso focar no que realmente importa. E foi essa frase que plantou a primeira semente da destruição. Em março de 2021, Tiago fechou um contrato importante com uma empresa da capital para construir um condomínio residencial. O projeto exigia que ele passasse 3 dias por semana em Belo Horizonte, supervisionando pessoalmente a obra. Foi lá que conheceu Bruna Almeida, uma arquiteta de 28 anos, bonita, bem-sucedida e, principalmente, sem as complicações de um casamento. Bruna era tudo que Carla não era naquele momento. Despreocupada, sempre arrumada, disponível para jantares e encontros de trabalho que se estendiam até altas horas. Finalmente alguém que entende minha dedicação ao trabalho, Tiago disse para si mesmo após o primeiro jantar de negócios com Bruna. O que começou como uma parceria profissional rapidamente evoluiu para algo mais íntimo. Bruna admirava a ambição de Tiago, elogiava suas ideias, fazia com que ele se sentisse importante e desejado de uma forma que não sentia há meses. Em maio, o inevitável aconteceu. Tiago, você é um homem incrível, Bruna sussurrou numa noite chuvosa, enquanto se despediam na porta do hotel dele. Sua esposa não sabe a sorte que tem. Às vezes eu me pergunto se ela realmente me valoriza, ele respondeu, mais para si mesmo que para ela. Você merece alguém que reconheça sua grandeza. Foi o beijo que selou a traição.
Um beijo que carregava meses de frustração, cansaço e a ilusão de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Durante 8 meses, Tiago viveu uma dupla vida com a perícia de quem se convenceu de que merecia aquela felicidade. Em Vila Esperança, era o marido dedicado que trabalhava muito para dar segurança para a família. Em Belo Horizonte, era o empresário bem-sucedido que estava refazendo sua vida. Carla sentia que algo havia mudado, mas atribuía tudo ao estresse do trabalho. Tiago estava mais distante, menos carinhoso, sempre com desculpas para não estar presente nos momentos importantes. Você esqueceu que hoje é nosso aniversário de casamento? Carla perguntou numa noite de junho, enquanto esperava por ele numa mesa de restaurante decorada com velas. Desculpa, meu amor. A obra atrasou e eu não consegui sair. Vamos comemorar no fim de semana? Mas o fim de semana também não aconteceu. E nem o próximo. A descoberta veio de forma cruel e inesperada. Era uma quinta-feira chuvosa de outubro, quando Tiago esqueceu o celular em casa. Algo que jamais acontecia. O aparelho tocou insistentemente durante a manhã toda. Carla, que estava atendendo pacientes em casa, inicialmente ignorou. Mas quando o telefone tocou pela 10ª vez consecutiva, ela decidiu atender. Alô? Tiago, meu príncipe, pensei que você não ia atender. Estou louca de saudades suas. O mundo de Carla parou. A voz era jovem, carinhosa, íntima. Quem está falando? Ela perguntou, sentindo as pernas tremerem. Um silêncio longo. Depois, quem é você? Por que está com o telefone do Tiago? Eu sou a esposa dele. Esposa? A voz do outro lado ficou trêmula. Mas ele disse que estava se divorciando. Carla desligou o telefone com mãos trêmulas e fez algo que jamais imaginou que faria. Violou a privacidade do marido. O que encontrou nas mensagens do celular destroçou não apenas seu coração, mas toda sua fé no amor, na vida, no futuro que haviam construído juntos. Bruna, meu amor, não aguento mais viver essa mentira. Quero ficar com você para sempre. A reunião foi só desculpa para a Carla. Res. Ela não suspeita de nada. Você é tudo que sempre quis numa mulher. Inteligente, independente, sem neuras. Estou juntando coragem para pedir o divórcio. Logo seremos livres. As mensagens datavam de 8 meses. 8 meses de traição, de mentiras, de uma vida dupla que Tiago conduzia com uma facilidade que mostrava o quanto ela havia se tornado irrelevante na vida dele. Quando Tiago chegou em casa naquela noite, encontrou Carla sentada na sala de estar, com o celular dele sobre a mesa de centro e 2 malas arrumadas ao lado da poltrona. Esqueceu alguma coisa? Ela disse sem erguer os olhos, apontando para o aparelho. Tiago olhou para o celular e imediatamente compreendeu. Seu rosto empalideceu. Carla, eu posso explicar? Explicar o quê? Que há 8 meses você vive uma mentira? Que toda vez que me beijava estava pensando nela? Que nossa vida toda se tornou apenas uma fachada conveniente? As lágrimas corriam pelo rosto de Carla, mas sua voz permanecia firme. Ela havia passado o dia inteiro ensaiando aquele momento. Não é bem assim, Carla. As coisas são complicadas. Complicadas? Ela se levantou bruscamente. O que é complicado em ser honesto com a pessoa que prometeu amar para sempre? O que é complicado em terminar um casamento antes de começar outro? Tiago tentou se aproximar, mas ela recuou. Não se atreva a me tocar com as mesmas mãos que tocaram ela. E foi então que ele disse as palavras que ecoariam para sempre na memória de ambos. Está bem, Carla. Você quer a verdade? A verdade é que eu não te amo mais. Há muito tempo não sinto nada por você. Bruna me faz feliz de um jeito que você nunca conseguiu. Carla sentiu como se tivesse levado uma facada no peito. E por que não me disse isso antes? Por que me fez viver nessa mentira por 8 meses? Porque eu sou covarde, está bem? Porque era mais fácil manter essa situação do que enfrentar uma separação complicada. E agora? O que você quer? Quero me separar, Carla. Quero ficar com a Bruna oficialmente. Ela está grávida. Se as palavras anteriores foram facadas, essa última foi como ter o coração arrancado do peito. Grávida? Carla sussurrou. De 3 meses. Naquele momento, Carla compreendeu que sua vida havia acabado de ser despedaçada em 1000 pedaços. Não era apenas o fim do casamento.
Era a descoberta de que os últimos meses de sua vida haviam sido uma mentira completa. Saia da minha casa, ela disse com uma calma que não sabia que possuía. Pegue suas coisas e vá para ela. Mas não volte nunca mais. Carla, podemos conversar sobre como dividir as coisas. Saia! Tiago saiu de casa naquela mesma noite, levando apenas 2 malas. Disse que iria ficar num hotel enquanto organizavam os detalhes da separação. Carla ficou sozinha na casa que eles haviam construído juntos, entre as memórias de um amor que agora parecia ter sido apenas uma ilusão cruel. Ela chorou até não ter mais lágrimas. Quebrou alguns pratos, gritou sozinha. Sentiu uma raiva que jamais soubera que existia dentro dela. Ligou para sua irmã, Maria, que morava em Belo Horizonte, e chorou no telefone por 2 horas. Carla, vem ficar comigo uns dias. Você não pode ficar sozinha nesse estado. Não, Maria. Essa é minha casa. Eu não vou sair daqui. Se alguém tem que recomeçar a vida, é ele. Mas o destino havia preparado uma reviravolta que ninguém poderia prever. 3 dias depois, numa manhã de sábado chuvosa, às 6h15, o telefone de Carla tocou. Era um número desconhecido. Alô? Carla Santos? Aqui é do Hospital São Vicente, em Belo Horizonte. A senhora é esposa de Tiago Mendonça? O coração de Carla disparou. Por mais que estivesse ferida, ouvir o nome de Tiago numa ligação de hospital a apavorou. Sou sim. O que aconteceu? Seu marido sofreu um acidente automobilístico grave. A senhora pode vir para cá o mais rápido possível. Que tipo de acidente? Ele está bem? Está vivo? É melhor a senhora vir pessoalmente, doutora. Vamos explicar tudo aqui. Carla fez a viagem de 2 horas para Belo Horizonte num estado de pânico que ela jamais havia experimentado. Por mais que Tiago a tivesse traído, por mais que não o amasse mais, ela não conseguia desejar mal para ele. Chegando ao hospital, encontrou uma cena que jamais esqueceria. Bruna estava na sala de espera, visivelmente grávida, chorando compulsivamente. Era a primeira vez que as duas se viam pessoalmente. Você é a Carla? Bruna perguntou, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Sou. Os médicos só podem falar com a família. Você ainda é casada com ele, não é? Era surreal. As 2 mulheres que amavam o mesmo homem, unidas pela tragédia. Como ele está? Carla perguntou, sua formação profissional falando mais alto que o rancor pessoal. Não sabemos. Ninguém fala nada comigo. O Dr. Roberto Almeida, neurologista-chefe, chamou Carla para uma conversa reservada. Senhora Mendonça, seu marido sofreu um acidente automobilístico grave. Uma colisão frontal a alta velocidade na BR-381. Ele fraturou 2 vértebras lombares, L1 e L2. E... Carla perguntou, já sabendo pela expressão do médico que a notícia seria devastadora. A lesão medular completa. Seu marido ficará paraplégico permanentemente. Ele nunca mais voltará a andar. As palavras ecoaram na mente de Carla como um eco distante. Como fisioterapeuta, ela sabia exatamente o que isso significava. Paralisia permanente dos membros inferiores? Ela perguntou, sua voz profissional emergindo no meio do choque pessoal. Infelizmente sim. Ele está consciente, mas está tendo muita dificuldade para aceitar a situação. Já tentou se machucar 2 vezes. Precisa de alguém próximo que possa ajudar no aspecto psicológico. Carla olhou através do vidro da UTI e viu Tiago, o homem que a havia traído, que queria abandoná-la, que estava esperando um filho com outra mulher. Agora frágil, com tubos e aparelhos, totalmente dependente. E foi nesse momento que ela tomou a decisão que definiria quem ela realmente era. Posso vê-lo? Carla perguntou ao médico. Quando entrou no quarto da UTI, Tiago estava acordado, olhando fixamente para o teto. Ao vê-la, seus olhos se encheram de lágrimas que ele tentou esconder. Carla, por que você veio? Eu pensei que você nunca mais queria me ver. Ainda sou sua esposa, ela respondeu, aproximando-se da cama hospitalar. Você não precisa ficar. Eu sei que não mereço sua presença aqui. Depois de tudo que fiz. Tiago, isso não é sobre merecer. É sobre fazer o que é certo. Eu te traí. Eu queria te deixar. E agora sou isso aqui. Ele apontou para as próprias pernas inertes. Um peso morto.
Você deveria ir embora e reconstruir sua vida. Carla puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama, observando o homem que um dia foi o amor de sua vida. Lembra dos nossos votos de casamento? Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Eu levei aquilo a sério, mesmo que você não tenha levado. Mas eu não te amo mais, Carla. Tiago sussurrou, como se as palavras custassem sua alma. E mesmo que quisesse tentar de novo, olha para mim. Que tipo de homem eu posso ser agora? Eu sei que você não me ama, mas eu ainda te amo. E às vezes, o amor de uma pessoa é suficiente para duas. O que se seguiu foram os meses mais desafiadores da vida de Carla. Ela fechou temporariamente sua clínica em Vila Esperança e se mudou para Belo Horizonte para acompanhar a reabilitação de Tiago. Bruna apareceu algumas vezes no início, mas a realidade crua da situação, as sessões de fisioterapia dolorosas, os momentos de depressão profunda, os cuidados básicos que Tiago agora necessitava, a afastaram gradualmente. Eu não consigo, Bruna confessou para Carla numa conversa difícil que tiveram no corredor do hospital. Sei que isso me faz uma pessoa horrível, mas isso não é o que eu esperava da vida. E o bebê? Carla perguntou. Vou criar sozinha. Era Carla, a esposa traída, quem ficava dia e noite ao lado de Tiago. Como fisioterapeuta, ela sabia exatamente o que fazer tecnicamente. Mas como esposa traída, cada dia era uma batalha contra a amargura, contra a voz interior que gritava: ele não merece isso. Por que você está fazendo isso? Tiago perguntava constantemente, especialmente nas noites em que a dor física e emocional o consumia. Por que não me abandona como todo mundo fez? Porque é assim que o amor verdadeiro funciona, ela respondia. Não é só para os momentos bons. Mas as noites eram as mais difíceis. Tiago passava horas em silêncio, olhando para o nada. A depressão era uma sombra constante. Várias vezes Carla o encontrou chorando baixinho, tentando esconder sua vulnerabilidade. Eu era um homem, Carla. Agora sou metade de uma pessoa. Você ainda é você, Tiago. Apenas passou por uma mudança física. Como você pode me olhar sem sentir nojo? Como pode me tocar sem lembrar do que eu fiz com você? E foi aí que Carla deu a resposta que mudaria tudo entre eles. Porque o amor verdadeiro não é sobre merecer. É sobre escolher. Todos os dias, eu escolho te amar. Mesmo quando dói. Mesmo quando você não me ama de volta. Mesmo quando seria mais fácil ir embora. Lentamente, muito lentamente, Tiago começou a responder aos cuidados de Carla. Primeiro foram pequenos sorrisos quando ela contava sobre os pacientes que tratava na clínica improvisada que montara em Belo Horizonte. Depois, perguntas sobre como havia sido seu dia. Finalmente, pedidos de desculpa que vinham carregados de lágrimas e arrependimento genuíno. Carla, eu fui um canalha. Não sei como você consegue estar aqui cuidando de mim depois de tudo. Porque eu prometi estar. Na igreja, lembra? Para melhor ou para pior. Mas você não prometeu perdoar traição. Não, eu prometi amar. E às vezes, amar significa perdoar o imperdoável. 6 meses após o acidente, aconteceu algo que nenhum dos dois esperava. Tiago estava fazendo os exercícios de fisioterapia que Carla havia desenvolvido especificamente para ele quando, de repente, parou e a olhou de uma forma completamente diferente. O que foi? Ela perguntou preocupada. Eu estou me apaixonando por você de novo. Como assim? Estou vendo quem você realmente é, Carla. Não a garota de 16 anos que conheci na escola, mas a mulher extraordinária que você se tornou. E estou percebendo que eu nunca soube o que era amor até vê-lo em ação todos os dias. Carla, Tiago disse numa tarde ensolarada de primavera, enquanto ela o ajudava com a fisioterapia. Eu preciso te contar uma coisa importante. O que é? Bruna me ligou ontem. Carla parou o que estava fazendo, o coração acelerando involuntariamente. E? Ela quer voltar. Disse que se acostumou com a ideia da minha condição e que me ama independente das circunstâncias. Quer que eu conheça nosso filho. Carla engoliu em seco, preparando-se para o pior. E o que você disse para ela? Disse que eu cuidarei do nosso filho, darei todo o suporte necessário, carinho, amor, e que serei um pai para ele, mas que ela chegou tarde demais e não temos mais condição de ficarmos juntos. Ela me abandonou no pior momento da minha vida. Por quê?
Tiago segurou a mão de Carla com toda a força que conseguiu reunir. Porque eu descobri o que é amor verdadeiro. E descobri isso olhando para você todos os dias, vendo você cuidar de mim mesmo, eu não merecendo nada disso. Você me mostrou como amar sem esperar nada em troca. As lágrimas corriam pelo rosto de ambos. Você me perdoa, Carla? Por tudo? Por ter sido cego ao ponto de não ver o tesouro que tinha ao meu lado? Por ter machucado a pessoa mais incrível que já conheci? Já perdoei há muito tempo, Tiago. Perdoei porque escolhi amar você mais do que escolhi odiar o que você fez. E eu escolho amar você também. Agora, com tudo que aprendi sobre amor, você me ensinou que amar não é um sentimento que vai e vem. É uma decisão que se renova todos os dias. E eu decido te amar todos os dias pelo resto da minha vida. 2 anos depois do acidente, Carla e Tiago renovaram seus votos numa cerimônia íntima na igreja, onde se casaram pela primeira vez. Tiago estava em sua cadeira de rodas, mas seu sorriso era mais brilhante do que no primeiro casamento. Prometo te amar na saúde e na doença, ele disse, suas palavras agora carregadas de um significado profundo que não tinham antes. Prometo nunca mais te dar por garantida. Prometo ser o homem que você merece, mesmo se isso significar passar o resto da vida provando isso para você. Carla sorriu através das lágrimas. E eu prometo continuar te amando, não porque é fácil, mas porque é a escolha mais certa que já fiz na vida. Prometo que juntos vamos transformar nossa dor em propósito. E foi exatamente isso que fizeram. Eles abriram uma clínica especializada em reabilitação de lesões medulares, combinando a expertise técnica de Carla com a experiência vivencial de Tiago. A clínica se tornou referência na região, não apenas pelo tratamento médico, mas pelo suporte emocional que ofereciam aos pacientes e famílias. Tiago se tornou conselheiro, usando sua experiência pessoal para ajudar outros homens a lidar com a nova realidade. Carla expandiu sua expertise, tornando-se uma das fisioterapeutas mais respeitadas do estado. Nossa história, Tiago dizia para os pacientes, prova que o amor verdadeiro não é sobre ser perfeito. É sobre não desistir quando tudo parece perdido. 3 anos após renovarem os votos, Carla e Tiago adotaram 2 crianças, Sofia, de 8 anos, e Gabriel, de 5 anos. As 2 crianças eram especiais. Por que vocês querem adotar crianças especiais? A assistente social perguntou durante o processo. Porque sabemos que o amor não depende de perfeição física, Carla respondeu. E essas crianças merecem uma família que entenda isso desde o primeiro dia. A casa que antes havia sido cenário de traição e dor, se transformou num lar cheio de risadas, terapias adaptadas que viravam brincadeiras, e um amor incondicional que abraçava todas as diferenças. Sofia chamava Tiago de Papai Rodas, e Carla de Mamãe Força. Gabriel dizia que queria ser fisioterapeuta igual a mãe quando crescesse. Hoje, 5 anos depois do acidente que mudou tudo, Carla e Tiago são conhecidos como o casal que provou que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. Eles escreveram um livro autobiográfico, Amor Sem Condições, como a traição nos ensinou o que é amar de verdade. O livro se tornou best-seller nacional e internacional, traduzido para 12 idiomas. Toda a renda é doada para instituições que cuidam de pessoas com deficiência. Às vezes as pessoas me perguntam, Carla diz em suas palestras pelo país, como consegui perdoar uma traição tão dolorosa? E eu respondo, não foi sobre perdoar uma vez. Foi sobre escolher perdoar todos os dias, até que o perdão se transformasse em amor renovado. E às vezes, Tiago complementa, as pessoas me perguntam se não sinto raiva do acidente que me deixou paraplégico. E eu digo que foi o acidente que me ensinou a andar de verdade. Não com as pernas, mas com o coração. Eles viajam pelo mundo dando palestras, sempre juntos. Carla empurrando a cadeira de Tiago pelos aeroportos. Ele segurando a mão dela durante as apresentações. Provando que o amor verdadeiro é visível não apenas nas palavras, mas em cada gesto do cotidiano. Numa tarde de domingo, enquanto observavam Sofia e Gabriel brincando no jardim adaptado que construíram em casa, Tiago fez uma pergunta que havia guardado no coração por muito tempo. Carla, você se arrepende? De ter ficado, de ter me perdoado, de ter escolhido esse caminho tão difícil? Carla sorriu, beijando a testa do marido como fazia todos os dias. Nunca, meu amor.
porque foi através da nossa maior dificuldade que descobrimos nosso maior amor. Se você não tivesse me traído, eu nunca saberia do que sou capaz. Se você não tivesse ficado paraplégico, você nunca saberia o que é ser verdadeiramente amado incondicionalmente. Então você acha que tudo isso tinha que acontecer? Eu acho que o amor verdadeiro às vezes precisa ser testado pelo fogo para ser purificado. E nós não apenas passamos no teste, nós nos transformamos através dele. Na última página do livro deles, há uma foto da família toda abraçada, com uma legenda que resume toda a jornada. O amor verdadeiro não é um sentimento que vai e vem com as circunstâncias. É uma decisão que se renova todos os dias. É escolher ficar quando todos os outros vão embora. É ver a pessoa no seu pior momento e ainda assim escolher amá-la. É descobrir que você é mais forte do que imaginava e que o amor é mais profundo que qualquer dor. Se esta história tocou seu coração, deixa o like, compartilha com quem você ama e se inscreve no canal para mais histórias que provam que o amor verdadeiro pode superar qualquer coisa. Comenta aí embaixo. Você acredita que é possível perdoar uma traição? Que o amor pode se renovar depois de ser quebrado? Sua opinião importa para a nossa comunidade. Porque às vezes, a maior prova de amor não é ficar quando é fácil, mas quando parece impossível. E quando conseguimos fazer isso, descobrimos que somos capazes de muito mais amor do que jamais imaginamos existir dentro de nós.